Olá, pessoal, como é que estão? Bom dia, bom dia. Então, hoje a nossa previsão é iniciar a matéria e a gente vai começar a colocar vetores. Então, dá aquela sensação, né? Toda semana tem uma coisa nova, uma correria, digamos assim. Por outro lado, para poder usar vetores, a gente tem que usar a matéria anterior. Então, de certa forma, a gente traz uma coisa nova, mas também consolida alguma coisa que a gente já tinha visto. Então, é nessa premissa é que a gente vai fazendo coisas mais interessantes, trazendo matéria nova. Mas vocês precisam, né, sempre que possível, me alertar, fazer perguntas, né, porque a gente já está cobrindo uma boa parte da matéria, a gente já está com 7 capítulos do livro. Então é importante que vocês tenham essa consciência e acompanhem a matéria, tragam dúvidas, vocês podem resolver comigo ou mesmo com os colegas durante a aula, né? Então, aqui na aula, muito eu falo e vocês não falam muito. Então, o importante é que vocês aproveitem, porque às vezes a pergunta de um de vocês é a dúvida também de um colega. A gente está indo para capítulo 7, né? E aí o nome em inglês fica array. Em português, durante muito tempo a gente falou vetores, mas depois surgiu a dúvida se array é vetor ou não. Então, tem gente que ainda hoje, atualmente, fala array, né? Então, um array ou um vetor da matemática é uma estrutura de dados que vai nos ajudar nessa complexidade de um programa que tem muitas variáveis. Então, a gente já teve isso no jogo de cartas, são 6 cartas. Um jogo de carta de verdade vai ter 100 cartas, mais de 100 cartas. A gente teve a conta bancária, então um banco vai ter muitas contas, e aí essa dificuldade de como guardar esse volume de informação, o vetor é uma solução. Até aí tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo. Então, a gente já viu um vetor, só que a gente não fez nada com ele. Quando a gente começa o programa, a gente tem um main, e aquele main começa com um vetor. A gente vai ver isso agora. Outro vetor que a gente já viu, mas não percebeu, é justamente a string, né? Então, quando eu tenho um texto, uma string, um texto é uma sequência de caracteres, lado a lado. Então, um string é um vetor de caracteres que é gerenciado por uma classe que vai gerar um objeto string. Eu vi que me mandaram um vídeo aí, um vídeo lá da Não, gravação. é a oração do programador que eu queria mandar. Ah, Eu sim, recebi sim. esses dias, queria mandar no grupo, só Então, pro a pessoal ter. oração do Toda manhã, antes do fundamento da programação, tem que rezar 30 segundinhos, daí a gente começa a fazer. bom, vamos se concentrar, vamos tentar fazer uma dinâmica, então. A parte, assim, de técnica, né, tem muita piada, porque muita coisa acontece quando a gente está programando, né, e É aí que eu tu falou de array, daí que eu lembrei da oração, e daí eu fui sei, botar. sim, Amém. amém, aham, exato, exato. Tem muita coisa legal. Existem músicas que o pessoal refez a letra em paródia. Então tem o Let It Be, dos Beatles, que o pessoal refez paródia, é Write in C, que é Uhum. escreva em C, não faça em outra linguagem, faça em C. Então é Write in C. E tem muita coisa engraçada, assim, de... Tem muito meme de programação no Exato, exato, exato. Facebook, rede social. É, tem também um site que é o XKCD, eu acho que algum de vocês deve conhecer, que é muito mais em relação à ciência. Então também é bem interessante. São assim piadas herméticas para quem já programa, né? Mas amém é assim, isso é mais em português, mas sim, sim. Então a gente tem o main, né? Que tem um vetor ali. E a gente tem o string, que é uma classe que a gente já usou, só que dentro da string tem um vetor para guardar justamente os caracteres que formam o texto.
Então, o computador, ele trabalha lá no seu processador com um inteiro, e aí uma letra, um caractere, a letra C, o caractere 9 de um dígito, né? Quando ele é um texto, ponto e vírgula, cada um deles é um número. E aí o string é um vetor de caracteres. Então, a gente já usa vetor indiretamente. O que a gente está trazendo agora é a chance de que a gente faça um vetor no nosso programa. Então, a gente já usa um vetor no main, já apareceu, já tem um vetor dentro da string, e agora a gente vai tentar gerenciar um vetor diretamente. Então, o livro é o capítulo 7, e lá no livro ele faz duas explicações. Ele explica como vetor com colchete e usando uma classe que é um array list. Então, tem duas formas. O livro mostra duas formas de fazer. A gente está bem preocupado agora com o vetor. A outra classe, ela é interessante. Só que a gente tem a preocupação de se a gente usar a classe ArrayList, a gente acaba usando a classe sem saber o que é um vetor, porque a gente já usou a string sem saber o que é um vetor. Então a gente quer, de fato, olhar um pouco o vetor agora. Nosso assunto mesmo é vetor, mas no livro ele tem duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, só cuidado. Se o enunciado diz assim, use um vetor, aí não pode usar uma classe. Agora, se ele diz assim, resolva uma lista de produtos, aí vocês podem fazer como quiserem. Mas se disser array ou se disser vetor, aí a gente espera uma resposta que conste um array. Tem uma coisa que eu gosto de mostrar, mas o pessoal às vezes fica um pouco preocupado, assim, acha muito complicado, e de fato é muito complicado. Mas sem muito compromisso, existe na internet o código-fonte de todas as classes que a gente usa em aula. Então, a classe random, a classe string, system, vocês têm o código-fonte, vocês têm o programa original dessa classe, vocês podem usar ele para estudar. Por que a gente não usa na primeira disciplina? Porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda, vai demorar para aprender ao longo do curso. Mas tem coisas que são muito simples que a gente já pode olhar agora. E se vocês pensarem nisso, um string é uma classe que dentro, uma das variáveis do string é um array. É um vetor de caracteres. Então, a gente vai usar o exemplo do livro, a gente vai criar uma lista ou um vetor de contas bancárias, né? Mas vamos olhar o vetor primeiro. Podemos continuar lá então, pessoal? Já são 7 capítulos. Eu vou abrir aqui o compartilhamento. Vou desligar a câmera para poupar um pouquinho a nossa rede aqui. Vocês conseguem, então, enxergar aí o livro ou não? Sim. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais aqui. Se vocês olharem o livro, aparece aqui capítulo 7. Só que o que eu fiz? Eu fui para o final do capítulo, página 302. Por que eu quero mostrar isso agora? Porque o livro ele tem um recurso, né, um recurso assim didático, que é no final do livro ele tem um resumo do que aconteceu no capítulo. Então vocês têm 7 capítulos pela frente. O que eu sugiro? Que vocês abram cada capítulo, vão até o resumo do capítulo, vocês podem ir até o capítulo 2, voltar um pouquinho, e aí acham o resumo do capítulo 1. Porque aqui tem uma lista de frases assim que é o conhecimento do capítulo. Então, se vocês não entendem uma das frases, vocês podem voltar no capítulo e o capítulo explica isso com mais detalhes. Então, se vocês encontram assim, isso aqui eu não sei o que ele está falando, é uma boa ideia para voltar. Então, no final das nossas conversas, quando a gente termina um capítulo, vocês têm um resumo, vocês podem usar isso como revisão ou para detectar se vocês acham necessário ler o capítulo como um todo. Então, por exemplo, o capítulo 1, introdução, a gente já passou há bastante tempo, é interessante, mas eu acho que a gente começa a ter matéria interessante mesmo no capítulo 2 e 3. No capítulo 4, a gente fez um pedaço, mas não fez todo, a gente fez só o mínimo necessário. Decisões e iteração, a gente viu if else e viu while. Lá no capítulo tem outros comandos. Mas eu gostaria de que a gente tivesse uma visão geral, assim, antes de começar a entrar em muitos detalhes. Mas o capítulo ainda serve de referência.
E agora a gente está indo para o 7. Então, no final de cada capítulo tem um resumo. E também ele tem um índice remissivo. Então, ele tem o que a gente vinha fazendo. Ele faz uma lista de classes e métodos que a gente já usou. Então, vale a pena usar isso como estudo individual, né, para quem tem mais curiosidade ou que está sentindo mais dificuldade. Então, vamos começar aqui com a ideia do array. Então, o livro leva array e lista de array. Em português ficaria vetor. Só que depois a outra classe, que é a lista de array, fica array list. Então, daqui a pouquinho vai aparecer. A gente tem essa ideia de empacotadora. Empacotadora é o wrapper. Wrapper é como se eu pegasse alguma coisa e colocasse um pacote ao redor, né? Como a gente estivesse embalando um produto. Então, por que ele usa esse termo? O empacotador, ele resolve uma situação. Até agora a gente, por exemplo, usou o double e o int. E eles aparecem em letra minúscula. Eles são tipos primitivos. Uma forma de entender isso é que um tipo primitivo ele é processado pelo computador em hardware. Então, daquela nossa conversa que tem registrador, memória, o tipo primitivo a máquina gerencia em equipamento, em hardware. Agora, se eu usar a letra maiúscula no início, eu vou usar uma classe equivalente, que resolve muito daquilo por software, software feito em Java. Então, se eu usar o tipo primitivo, fica muito mais eficiente, muito mais rápido. Se eu usar o tipo que empacota, eu uso uma classe Java e eu tenho mais recursos do que eu tenho usando a máquina. Então, todos os tipos de Java, os tipos simples, os tipos primitivos que a gente vinha usando, eles têm uma classe que os representa. Cada um tem uma classe que o representa na biblioteca Java. Quando a gente começa a falar de vetores, isso vai começar a ficar importante. Então a gente vai ter esse assunto. Agora ele vai te dizer o seguinte, ó. Existe um comando de repetição que é o comando for. E o comando for, ele foi criado uma variação dele especificamente para trabalhar com array e com lista de array. Então, no lugar de usar o while, é muito comum usar o for para algumas das tarefas. E aí ele fala que existem algoritmos. Então, assim, imagina que eu tenho uma lista de contas bancárias. Eu tenho uma lista de cartas. Geralmente, quando eu tenho uma lista, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar um elemento dentro da lista. Eu quero saber se o as de copas está na lista. Essa é uma pergunta que eu vou precisar responder. Tem uma carta as de copas na lista? Então, isso ele está chamando de algoritmo. Eu quero somar o saldo de todas as contas bancárias. Isso é um algoritmo também. Pegar a lista de contas, pegar o saldo individual de cada conta, fazer uma soma e dizer quanto dinheiro tem no banco. Então, localizar uma conta dado o número. Verificar quantas contas tem um saldo negativo. Esses são os algoritmos. E para poder fazer esse algoritmo, eu vou ter que fazer um laço que vai passar por cada elemento do array ou da lista de array. E isso vai nos ajudar a programar melhor, né? Então, um motivo para a gente trabalhar com array agora é para poder usar mais o for, para poder usar o while, porque senão a gente fica com uma estrutura que não tem compartimentos. Agora as estruturas vão ter compartimentos e a gente vai usar variáveis para controlar essa lógica. Então, colocando um pouco mais de conceitos, como array e lista de array, a gente consegue exercitar mais os outros conceitos dos outros capítulos. Então, aqui em particular, o capítulo 6, iteração. Quando a gente tiver uma lista de elementos, a gente tem que processar, vai ter que ter algoritmos, e aí por isso a gente vai ter que exercitar os outros conteúdos. Bom, na nossa disciplina, a gente está um pouco preocupado com array, porque o lista de array vai ser no semestre seguinte, na programação orientada a objetos. Lá vocês vão usar bastante o lista de array. E agora a gente está tentando usar o array, que é a estrutura, assim, em linguagens de programação, é a mais antiga. E a lista de array é a estrutura mais recente. Só que em alguns casos eu preciso trabalhar com vetor, com um array, então a gente vai trabalhar primeiro a estrutura historicamente mais antiga. Bom, aí a gente vai chegar na matriz. E a matriz
No final desse capítulo, eu acho que vale a pena depois, como exercício, tem um jogo da velha, tá? Porque o jogo da velha é uma matriz 3x3. Quando eu tenho vetor, aí eu posso ter um vetor de vetores que vai dar uma estrutura bidimensional, que é como se fosse uma matriz lá da matemática. Então, esse livro, no finalzinho desse capítulo, a gente tem um jogo da velha, que eu acho que vale a pena digitar, ver ele executando. Até tranquilo, pessoal? Sim. Certo. Você tem o botãozinho Yes lá, vocês podem apertar sem medo, pessoal. E o No também. E tem o vai mais rápido, vai mais devagar, fiquem à vontade. Então, nota, agora eu estava preocupado assim, eu tenho muitas linhas de código, eu tenho 100 linhas, 200 linhas de código. Então, a gente dividiu em rotinas, a gente dividiu em classes. Então, basicamente, métodos, classes, é a nossa forma de tratar complexidade. Eu tenho um programa com muito código. Agora, como dá para ver aqui no livro, logo na introdução, ele diz assim, você tem um programa que tem muitos dados, tem muitas variáveis, guarda muitos valores. Aí você vai ter que usar outra estratégia, que é a estratégia de usar vetor e lista. Então, a gente está indo agora para falar de um programa que tem um volume maior de dados. Então, se vocês tiverem, por exemplo, um termômetro digital que a cada 30 segundos registra a temperatura do ambiente, no final do dia, vocês vão ter muitas leituras do termômetro. E aí eu quero saber a média. Se eu tivesse o termômetro e o horário, eu poderia fazer a média horário. Eu quero saber a maior temperatura do dia, a menor temperatura do dia. Só que eu vou ter muitas informações, porque a cada 30 segundos ele faz uma leitura. Então, para poder guardar isso, eu não posso fazer variável leitura 1, leitura 2, leitura 3. Eu não posso ter variáveis separadas, porque o programa teria uma lógica muito extensa, né, para fazer a leitura e guardar na variável certa. Aí a gente vai precisar de uma outra estrutura, que no nosso caso é o vetor. Bom, o que a gente vai ter aqui? A gente vai retomar a conta bancária, né? E na conta bancária, o vetor, que é essa estrutura que a gente vai falar agora, ele é representado, né, o que indica a existência dele é o uso de colchete. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui os nossos programas que já têm colchete. Né? Então, esse aqui é o app, que a gente sempre faz essa linha aqui. Nunca a gente deixou de fazer essa linha. Só que essa linha do main, né, ele tem aqui um vetor. Então, essa variável, se eu fizer ela desse jeito, ela é uma string, um texto, uma string. Agora, se eu colocar o colchete, abre colchete, fecha colchete, eu estou pedindo uma outra coisa. Eu estou pedindo um vetor de string. Eu posso colocar o colchete aqui, ou posso colocar o colchete aqui. Tanto faz. Pois não? E o vetor de string é um conjunto de strings, no caso? É muito parecido, sim. É a ideia de agregado, assim, né? Eu costumo dizer assim, imagina que a variável args, ela é como se fosse um armário que tem diversas prateleiras ou gavetas, e cada gaveta é numerada. Então, o args, ele tem um grupo de valores dentro dele, e esse grupo de valores, esse conjunto, como você está dizendo, ele é indicado pelo colchete. O colchete diz assim, eu não tenho uma string, eu tenho várias strings. Só que todas as strings estão dentro da variável chamada args. Ok. Para ser mais preciso, a gente não usa o nome conjunto, porque o conjunto é um conceito da matemática e ele vai ter duas peculiaridades, né? O conjunto, ele não permite duplicata. Então, eu não poderia guardar o mesmo valor duas vezes no conjunto. Isso seria uma coisa ruim, né? Então, se eu tivesse um conjunto de números e eu tivesse duas ocorrências do número 7, o conjunto não permitiria guardar o 7 duas vezes. Então, o conjunto ele tem essa característica. E a gente pode repetir comandos, né? Por isso que eu não posso dizer Exato, comando. exato. No vetor, cada posição é independente. Eu posso ter repetição ou não ter repetição, tanto faz. A outra coisa é que a ideia do conjunto não existe
uma relação do tipo assim, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Os dados no conjunto, eles não estão em uma ordem fixa. Eles podem aparecer em qualquer ordem. Ou seja, se eu tiver 7 e 8 e um outro conjunto que tem 8 e 7, eles estão em ordem diferente, mas como eles têm o mesmo conteúdo, eu falo que os dois conjuntos são equivalentes, eles são iguais. Então, 1, 2, 3 e 1, 3, 2 são o mesmo conjunto. Agora, quando a gente fala um outro termo, que é a sequência lá, os elementos dentro da sequência individualmente podem ser repetição de um outro elemento da sequência, só que na sequência, a sequência 1, 2, 3 é diferente da sequência 1, 3, 2. Aí vocês, quem quiser ir mais longe, lembra lá de permutação e outros conceitos da matemática. Mas a sequência para nós é muito importante porque uma string é uma sequência de caracteres. Então, olha a diferença. Se eu pegasse uma string e dissesse que ela é um conjunto de caracteres, de maneira precisa, assim, eu não poderia ter letra repetida. E em qualquer sequência de letras seria a mesma palavra. Então, o termo mais específico é sequência, mas a ideia de conjunto de agregado é essa aí. Então, aqui eu estou dizendo assim, eu quero várias strings, elas vão ser colocadas dentro de uma mesma variável, essa que é a parte legal agora, dentro de uma mesma variável, e para localizar, para poder operar sobre cada string individualmente, a gente vai considerar que a string ela vai ser indicada individualmente com o nome da variável e mais um índice que vai entre colchetes. Então, parece um pouco com a notação que a matemática usa. Então, se eu quiser uma variável, eu vou ter que botar lá args, colchete e um índice. Aí eu vou ter acesso a um dos compartimentos da variável. Isso permite que eu guarde muitos valores dentro de um único nome, dentro de uma única variável. Esse é o mistério do vetor. O vetor, então, ó, se eu tenho um string, você quer um vetor de string? É só botar o colchete quando declara a variável. E isso vale para as demais variáveis, os demais tipos de dados também. Então, a primeira regra do vetor é a seguinte: se você tem uma variável int a e você quer que o a seja um vetor, basta colocar colchete. Então, a primeira regra diz assim, ó, se isso é uma variável, quando eu colocar um colchete, ela continua sendo uma variável válida. Só que agora eu tenho que imaginar que quando eu usar a variável a, eu posso querer a posição 0, ou a posição 1, ou a posição 2. Agora, quando eu coloquei o colchete, o uso da variável a, se eu usar a variável a, eu movimento todos os inteiros ao mesmo tempo pela memória. Se eu usar um índice, eu me refiro a um dos inteiros individualmente dentro da memória. E pode falar. Não, é só uma pergunta aqui. Mas no caso, quando a gente está falando de array, a gente não tem uma quantidade de memória. A gente não tem que definir assim, tipo, eu quero 3 slots para array A. Exato. Então, mas ali tu não tava botando, tu só fez int A e Exato. fecha. Ali vamos ver esse outro exemplo aqui, é a mesma situação. Ó. Eu fiz isso aqui, ó. O que eu fiz ali foi int colchete A. Então, o que eu estou dizendo? Olha, eu estou dizendo que existe uma conta bancária e a variável é AC1, e aqui eu digo que tem um vetor de inteiros e a variável é A. Quando eu usar a conta bancária, vai ser AC1.deposit, AC1.withdraw. Então, aqui eu disse que eu declarei a existência de uma variável de um certo tipo. Aqui embaixo a mesma coisa. E aí, o nosso problema é o seguinte, ó. Para poder usar o AC1, eu preciso colocar algum valor lá dentro. Eu coloquei esse valor assim, com o new. Agora, se eu quisesse, de fato, inicializar, colocar um valor em A, aí eu teria que fazer uma coisa assim. Opa. Só que nesse momento, quando eu faço o new, aí ele quer saber, eu quero 10 inteiros, eu quero um vetor com lugar para 10 inteiros.
Então, essa operação que eu fiz aqui, ela vai permitir que em algum momento eu faça assim, A na posição 0. Essa operação que eu fiz aqui em cima, ela vai permitir que em algum momento eu faça uma operação assim, withdraw. Só que para poder ser uma operação válida, eu tenho que colocar um valor aqui, ou um valor aqui também. Então, para a coisa funcionar, eu preciso dimensionar o vetor, eu tenho que criar um vetor e colocar ele dentro da variável, tá correto? Eu fiz só a declaração ali no exemplo. Tranquilo? E a diferença para a lista, o array list, é que a gente não Ah, precisa pois é. daí, né? É que o array list seria uma coisa assim, ó, array list. E aí eu vou ter lá, isso é uma lista, e eu criei um array list. Aí, para poder usar a lista, eu vou precisar que o array list ele não fica na útil. Opa, não fica na lang, ele fica na útil. Então eu vou ter que dizer que a classe é a Java útil array list. Agora, quando eu quiser criar uma lista para usar, eu vou ter que usar new, porque a lista é uma classe, assim como a conta bancária é uma classe. O vetor é uma coisa que fica no meio do caminho, mas ele também é criado com new. Então, para poder usar um ArrayList, eu vou precisar usar a classe ArrayList também. E outra coisa, se eu por acaso deletar algum valor de uma array, os números não se realocam, né? E também, além disso, aquele Exato, número fica exato. vazio. A gente está um pouco se adiantando aqui, mas olha só, uma coisa que no futuro a gente vai decidir se a gente usa esse aqui é um array e esse aqui é o que o livro chama lista de array. Qual é a diferença? Aqui eu estou manipulando 10 inteiros que estão na memória do computador em posições consecutivas de memória. É como se eu pegasse um bloquinho do circuito, uma sequência de bytes do circuito. Quando eu pego um inteiro, eu devo pegar o quê? 4 bytes da memória. Quando eu pego um vetor de inteiro, o que eu vou pegar, na verdade, é 10 blocos de 4 bytes. Então, essa variável ela controla 40 bytes de memória em posições consecutivas, um do lado do outro. Só que quando eu digo que ela tem tamanho 10, essa variável A, ela vai guardar 10 números sempre. E usando ou não usando os números, eu já pedi 10 inteiros. Agora, o ArrayList, ele é mais interessante. Nota que eu não passei tamanho, ele começa vazio e eu posso acrescentar números no ArrayList, na lista de array. Então, essa variável lista, eu posso colocar valores dentro dela. Se eu colocar 7 valores, ela vai ter tamanho de 7. Se eu colocar 20 valores, ela vai ter tamanho 20. Na variável A, se eu colocar 7 valores, ela vai continuar guardando 10. Os outros 3, eles não guardam nada, eles não apontam para lugar nenhum. Eles não foram usados. Então, se eu peço 10 inteiros e uso 7, o meu programa vai sempre ter esses 3 números que eu não usei. Paciência. Então, se eu tiver 20 e eu dimensionei 10, eu não vou ter espaço para guardar os 20. Então, o array list, a lista de array, ele é dinâmico. Ele vai recebendo o valor, aumenta de tamanho, ele vai sendo removido o valor, ele reduz de tamanho, uma sanfona. Agora, o array não. O vetor, ele é estático. Olha, me dá 10 inteiros. Ele vai te dar 10 inteiros. Dentro do ArrayList, tem um array. O programador que fez a classe ArrayList, ele programou um array. Como é que ele faz a mágica? Eu pedi um ArrayList. Dentro do ArrayList, o programador que fez essa classe, ele colocou um vetor, igual aqui de cima. Ele colocou um array. Paciência. Só que na hora que eu estou usando, se eu excedo a capacidade, o que ele faz? Ele providencia um outro array, copia tudo para o novo array, que vai ser um array maior e continua trabalhando. Então ele gerencia essa lógica toda de precisa mais espaço, menos espaço para nós. Então, se eu souber assim, olha, o banco tem 10 contas e nunca vai ter mais nem menos do que 10 contas.
A minha ideia é usar um vetor, porque vai ser super simples, bastante econômico e coisa e tal. Na questão do banco, é claro que o banco não vai ter 10 contas, o banco vai ter mais ou menos contas. Então, eu usaria na lógica do banco o ArrayList, porque ele vai gerenciar para nós um vetor que muda de tamanho. Então, esse daqui é uma maneira mais eficiente, maior desempenho, e essa daqui é a maneira mais automática de trabalhar com a memória. O ArrayList ele se gerencia sozinho. Agora o vetor não, o vetor eu tenho que fazer na mão, do meu jeito. Senhor, eu posso aproveitar e avançar só mais um pouquinho, que é um aspecto que eu fiquei em dúvida quando eu fui programar. Por favor. Quando eu fui utilizar o ArrayList, aconteceu de que ele chamou que o que estava dentro dele eram objetos. E isso eu não entendi por quê. Certo. Aí é que tá. O ArrayList ele é uma classe. O vetor não. O vetor ele faz parte da linguagem Java. Agora o ArrayList ele faz parte da biblioteca Java. Então, quando eu coloco esse colchete do lado de inteiro, eu pedi um vetor de inteiros. Só que aqui, ó, eu coloquei um colchete do lado de string. Aqui eu pedi um vetor de string. Agora o string é um objeto. O inteiro não, mas o string é um objeto. Agora, quando eu trabalho com o ArrayList, ele não consegue guardar int, double. Ele só guarda objetos. Então, para poder usar o ArrayList, se eu quisesse uma lista de inteiros, eu vou ter que usar o empacotador do inteiro. E o empacotador do inteiro é a classe integer. Então, a gente vai ter isso aqui. Peraí. Eu não acompanho uma coisa. O ArrayList, ele só vai Guardar objetos. Sim, mas isso porque ele é uma classe. É porque ele está em outro nível de trabalho. Tá? Então, Okay. o que vai acontecer? Quando a gente trabalha assim, a gente trabalha no nível da linguagem, que está muito perto do que o equipamento faz, que a máquina faz. Então, isso aqui o que eu pedi é uma sequência de bytes em memória. Qual é o tamanho da sequência? Eu defini aqui embaixo. Eu estou trabalhando, digamos assim, falando com o equipamento. Com baixo nível. Quando eu uso o ArrayList, a ideia dele é que eu trabalho em alto nível. ArrayList é um objeto e ele foi programado para trabalhar com outros objetos. É como se tivesse assim uma escavação arqueológica, né? Tem o nível de objetos, que é o nível mais alto, mais recente, mas tem o nível do metal, do hardware, que fica lá embaixo. Então, se eu trabalhar nesse nível aqui, eu tenho acesso a muito mais recursos do equipamento. Se eu trabalhar com esse nível aqui, eu vou ter mais classes, só que eu vou escrever menos código. Em algum momento eu tenho que escolher que nível que eu vou trabalhar. O nível de trabalhar somente com objetos é o do semestre que vem. A gente está nesse semestre trabalhando com a baixaria mesmo, com o nível mais baixo. Sim, mas por que o programador que fez o ArrayList fez com que essa classe só pudesse ser, o que ela armazenasse fosse objetos? Por que ele não fez returns ou coisas assim que poderiam retornar números int mesmo ou float mesmo? Isso. Justamente porque ela é uma classe. E aí, quando eu colocar um conteúdo nela, por exemplo, o cara que fez o string, dentro do string é um vetor de caractere. É Sim. simplesmente assim, um char é um vetor de caractere. Pronto. Sim, eu não entendi por que não fizeram isso com ArrayList. Exato. É uma questão histórica, mas basicamente é o seguinte, o ArrayList, o que ele é? Ele é uma lista de objetos. Essa é a definição dele. Ele é uma Sim. lista de objetos. Então, ele já não foi criado para trabalhar com tipos primitivos, tipos estáticos. A intenção da classe é gerenciar listas de objetos. E não tem nenhuma lista e não tem nenhum como se fosse char, nenhum como se fosse int, ninguém criou outro, só ficou assim. Aí existe em Java uma classe que se chama justamente arrays, com S no final. E essa classe array é a classe que permite trabalhar com vetores de tipos primitivos. Ah, tá. Mas não Beleza. é muito normal ter que fazer isso. Mas assim, ó, resumindo rapidamente, quando eu uso um objeto, eu não tenho, se eu tiver 10 íntegras assim,
eu não tenho uma garantia de que eles ficam na memória em posições consecutivas. Eles podem estar Hum, esparramados pela memória. tá, Então, aqui, não vamos tá. lá, voltando aqui, o que a gente veio fazer na conta bancária? A gente veio fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho duas contas, que a gente já tinha deixado duas contas da última vez. Só que eu tenho uma conta para a primeira variável e uma conta na outra variável. Então, agora a gente teria como criar, tá, uma variável única que tem todas as contas do banco. Então, o que a gente veio fazer aqui? A gente já tem esse programa, por preguiça a gente fez só duas contas. Eu vou colocar uma terceira conta para ficar mais interessante, né? Eu sempre acho assim, depois de 3, aí eu tenho que colocar um vetor, que aí a coisa está estranha, né? Então eu vou colocar aqui um 25 mil para esse nosso dono da terceira conta e eu vou mostrar essa terceira conta também. Agora eu estou contente com o meu banco, que já tem 3 contas. Possivelmente, por causa do CPF, eu tenho 3 clientes, então estou bem feliz com o meu banco. Agora, o problema é, e se eu quisesse criar uma quarta conta e uma quinta conta, né? E eu estivesse fazendo uma simulação do banco ou executando o sistema do banco? Aqui o banco ele tem fixo, são 3 contas, ou seja, a minha área de dados ela tem tamanho 3, não, eu não tenho muito o que mudar, não tenho muito como fazer diferente. Então, o que a gente quer fazer inicialmente? A gente quer fazer a ideia que está ali. Ó. Se eu tiver um bank account, e isso é uma conta bancária, isso é válido, isso aqui é uma conta bancária, compila. Ah, tá. Então, usando a regra que eu falei, isso aqui também é válido. Só que agora conta não é uma conta, é um vetor de contas. Então, ficaria mais interessante colocar contas. Então, agora eu criei uma variável que vai ter diversos compartimentos numerados e cada compartimento é capaz de armazenar uma conta. Aqui eu criei uma variável com vários compartimentos que são numerados e cada compartimento tem espaço suficiente para guardar um string. Então, esse é o vetor. Esse aqui a gente não usou, a gente vai tentar usar esse aqui. Então, o que a gente está dizendo é, eu posso declarar uma variável como sendo um valor único, até agora a gente fez isso, ou como sendo um grupo de valores, como o colega falou, uma sequência de valores. E aí, para isso, a gente usa o colchete. Esse colchete é o aviso de que, olha, vai ter uma sequência, não vai ser um valor único, vai ter vários valores. No exemplo, eu estou usando o plural para me ajudar a lembrar disso. Tranquilo? Mas esse bank account contas, ele é um array de objetos ou ele é só dos valores que vão entrar nas contas? Aqui o bank account é uma classe. Então ele vai guardar uma conta, e uma conta é um objeto. Isso aqui, por exemplo, é uma conta, foi criado com o new. Eu tenho que pegar isso daqui e colocar aqui dentro, não nessa variável. Eu quero colocar nessa variável aqui. Então, eu vou tentar mudar assim, ó. Eu tenho uma conta, legal. Aí, a minha intenção é dizer assim, olha, lá no banco, a conta número 0 é essa conta aqui. Quase vai dar certo. Qual é o nosso problema? É que eu disse que eu quero um vetor, só que eu esqueci de criar o vetor. Então, Mas, senhor, opa, peraí. Você não acabou de falar que arrays são só para vetores e agora a gente está botando objetos nelas? não. Eu falei que o listas é só para objeto e o Ah, vetor é não para necessariamente. Tá, entendi. o vetor ele pega qualquer coisa. O lista ele é feito para objetos. Tá bom. Tranquilo. Então aqui, ó, eu estou dizendo que essa variável vai ter diversos compartimentos. Isso vai permitir escrever então uma coisa desse tipo. Ó. Eu vou mudar o programa que a gente tinha antes. Ele vai continuar tendo 3 contas. Só que a primeira coisa, acho que a coisa que mais atrapalha é que assim, a primeira conta é a conta 0. O primeiro compartimento é sempre o número 0. É uma coisa de programador. Sempre foi assim. Quer dizer, sempre foi assim não. É assim há muito tempo.
E tem um motivo, mas o primeiro valor a gente começa a contar 0, 1, 2, 3, 4. Isso atrapalha muito, porque eu tenho 3 contas, só que a última conta é a número 2, porque a primeira conta é a número 0. Então a gente vai tropeçar nisso com alguma frequência ainda. E agora eu quero dizer o seguinte, ó, a primeira conta, deixa eu manter a lógica do programa, é a conta 1. Então eu tenho que pensar assim, a primeira conta era a conta 0, a conta 2, a segunda conta é a conta 1 na sequência, né? Eu fiz 2 operações na conta 1. E agora, no final, eu quero mostrar cada uma das contas. Cuidado, eu tenho que mexer no índice, senão eu vou mostrar a primeira conta 3 vezes. Então, eu quero mostrar 1, eu quero mostrar a 2. Bom, agora o que a gente fez? No lugar de ter 1, 2, 3, 4 variáveis para conta, o que a gente fez foi criar um vetor para guardar todas as contas que eu vou precisar. Então, essa é a mudança com o uso do vetor. O BlueJay aqui está bravo comigo. Ó. Ele diz o seguinte, ó, você tem uma variável contas, mas eu acho que você esqueceu de inicializar ela. E aí a gente fica pensando assim, bah, mas o que foi que eu fiz, né? Então, era a pergunta que o colega tinha feito mais cedo, olha só. Eu tenho uma conta. Essa aqui é uma conta, tá? Correto, perfeito. Só que eu pedi um vetor, só que eu não disse como o vetor começa, eu não inicializei ele, ou seja, eu disse que eu quero um segmento de memória, eu disse que eu quero uma sequência, mas eu não disse quantos elementos eu quero na sequência. Então o programa não sabe se eu quero uma conta, 2 contas, 20 mil contas. Por isso, o vetor ele também tem que receber um valor inicial. E esse valor inicial é da estrutura que é o vetor. Imagina que o vetor é uma sacola e as contas são frutas que eu vou jogar dentro da sacola. Eu criei as frutas individualmente. Mas a sacola em si, eu disse que ela existe, mas eu não criei ela. Então, eu vou precisar usar o comando new. Então, vai ser uma coisa do tipo assim, contas, recebe, agora eu vou criar um vetor. O que ele guarda? Ele guarda a conta bancária. Quantas contas você quer? Eu quero 3. Então, eu criei um vetor que tem um tamanho suficiente para guardar 3 objetos do tipo conta bancária. Isso vai melhorar a minha área de dados, porque no lugar de ter conta 1, conta 2, conta 3, se eu tivesse 300 contas, eu bastaria alterar o programa para trabalhar com 300 contas. Agora, imagina ter 300 variáveis, conta 1, conta 2, conta 3. Ia ser bem mais difícil. Então, nesse caso, nesse programa, eu não é uma agência bancária, de fato. Eu tenho só 3 contas, eu quero trabalhar com 3 objetos ao mesmo tempo. No lugar de inventar 3 nomes de variável, eu crio uma variável, digo que ela vai ter compartimentos, beleza, agora calma. Agora coloca um vetor nessa variável de fato. Lembra do scanner? O nosso scanner funciona assim, eu quero um scanner que vai ser teclado, eu já disse que eu quero um scanner, agora eu de fato criei o scanner com o new. Aqui eu disse, olha, eu quero um vetor e depois, de fato, agora sim eu criei o vetor. Só que quando eu faço new bank account e passo entre colchete 3, eu estou dizendo, olha, eu quero um armário que vai ter 3 prateleiras. O que eu criei aqui é um armário vazio. Só que cada prateleira tem o tamanho suficiente para guardar uma conta. Foi isso que eu disse aqui. Então, eu fui lá na loja e comprei um armário com 3 prateleiras. Só que a prateleira é suficiente para guardar os dados de uma conta. Agora eu vou criar um armário com 30 prateleiras. Só que, na verdade, eu só usei 3. As outras 27 ficaram em branco, ficaram vazias. Se eu olhar lá dentro, não tem nada lá dentro daquela prateleira. Então, esse armário, eu tenho que pedir um tamanho. Nesse caso, eu pedi o tamanho porque eu quero 3 contas. Se eu quisesse dar uma folguinha, 5 contas. Só que eu só tenho 3 contas. Então, as posições 3 e 4 não tem nada dentro, estão vazias. É um armário com 2 prateleiras vazias e 3 ocupadas. Agora, quando eu crio 3, agora não tem folga. Está tudo ocupado.
Então, eu criei um vetor, disse que ele existe, que é essa ideia aqui de declarar uma variável, só que eu tenho uma certa redundância. Teclado vai ser um scanner, ok. Agora cria o scanner. E aqui eu disse assim, contas vai ser um vetor de contas. Agora cria um vetor. Então, a gente sempre esquece esse new do colchete, porque aqui eu disse assim, eu quero várias contas, aqui eu disse quantas eu quero. Seria talvez, né, mais fácil eu colocar assim, ó, pronto, olha, está resolvido. Mas não é assim que funciona, é em duas etapas. Isso é um vetor de contas e esse é cria um vetor de contas de tamanho 3. Isso daqui é, eu quero um scanner, agora cria um scanner ligado no sisteminho. Tem duas etapas, aqui é a mesma coisa. Isso é uma conta, criei a conta, agora coloca essa conta dentro da prateleira lá, número 0 do armário contas. Então, contas é um vetor, primeira posição é 0, segunda posição é 1, terceira posição é 3, eu sei, dá uma certa confusão pensar nisso. Peguei a primeira conta, depositei 20, peguei a segunda conta, fiz duas operações, a terceira conta eu não fiz nenhuma operação, mandei mostrar o resultado. Então, esse é o mesmo programa que eu tinha antes, só que agora usando o vetor. Como é que tá aí, pessoal? Ah, senhor, eu acho meio sem sentido, assim, eu aprendi a programar em Python e é bem diferente a parte de array e de lista de Python para Java. E principalmente isso que agora que eu também tenho visto mais a linguagem com relacionada a objeto, que eu tenho programado mais C Sharp e em Java, é muito, eu penso que é muito redundante assim esse bank account e depois bank account contas e depois new contas, porque se eu tô dizendo já que existe uma nova conta, existe uma nova new bank account com 3, presumidamente ela já é uma bank account. Mas eu entendo que Java, tu já explicou do porquê de ser assim, mas do mesmo jeito eu penso que hoje em dia não faz sentido continuar assim. Mas, E, sei lá, eu só aceito. essa é uma discussão meta, assim, né? Porque a gente não está programando em Python, então agora não é uma discussão importante. Na verdade, Python e Java funcionam praticamente do mesmo jeito. O que a gente diz é assim, a forma de escrever é que é diferente, a sintaxe é diferente. Uhum. E eu programo em Python também, a gente tem uma disciplina de primeiro semestre em Python para outros cursos, para engenharias, e eu trabalho com Python e, sinceramente, essa discussão de formato de texto é uma discussão que, na sequência, a gente já não acha tão importante. O legal são os conceitos mesmo. Porque tem coisa que a gente faz em Python com muita facilidade e tem coisa que a gente faz em Python com muita dificuldade e que em Java é muito mais fácil. Né? Então, não existe a linguagem perfeita. Assim. A gente depende, assim, o que você quer fazer com a linguagem? E aí, isso aqui é bem fácil de fazer em Java. Não, isso aqui é melhor fazer em Python. Então, o ideal é que ao longo da carreira a gente aprenda mais de uma linguagem, até para ter duas ferramentas e eu uso no momento que eu acho adequado. Mas agora a gente está na primeira linguagem de cada um, esse é o objetivo dessa disciplina. Então, aí eu vou tentar reduzir assim as comparativos com outras linguagens. Mas é muito legal saber mais de uma linguagem para ter preferências, fazer essa comparação. Mas, por enquanto, a gente vai ficar em Java. Existe, vocês estão notando, né? Tem aqui scanner e depois scanner. Pô, mas o que acontece que o cara escreve uma coisa e depois escreve outra coisa do lado? A mesma coisa, né? Parece que eu estou sendo redundante. Mas é que no futuro, ou na sequência, a gente vai começar a ter coisas mais interessantes. Onde o que eu escrevo aqui não repete o que está escrito aqui. Mas no momento, a gente sempre vai ter essa redundância. Olha, um bank account vetor, do lado de cá é new bank account vetor. Aqui é scanner, do lado de cá é new scanner. Mas existem situações onde os dois lados não vão coincidir e aí é que a linguagem fica interessante. Aí é que ela se destaca. Mas a gente está no uso mais comum, então existe uma repetição do texto que eu coloco aqui. Olha, eu quero uma variável que se chama teclado para guardar um scanner. Mas eu não criei o scanner ainda, a gente vai criar o scanner depois.
Quando é que a gente vai criar o scanner? Quando eu usar o new. Quando eu usar o new, agora passou a existir um scanner e eu posso associar ele com a variável que já existia. A mesma coisa aqui, olha, eu quero um vetor de conta bancária. Beleza. Mas eu não criei o vetor ainda, vou criar depois. Ah, quando é que eu criei? Aqui, eu usei o new, agora o vetor existe. Mas a primeira confusão é esquecer esse comando. Porque a gente fica imaginando, pô, já pedi para criar a conta. Ah, não, eu não quero criar uma conta, eu quero criar um vetor para guardar as contas. Então esse comando está faltando mesmo. Opa. Mas a outra dificuldade, assim, é quando a gente vai criar o vetor, a gente tem que dimensionar o tamanho, a gente não pode esquecer isso, porque quando eu digo assim, tá, cria um vetor, eu tenho que dizer qual é o tamanho que eu quero. Então, aqui eu tenho uma informação adicional que eu não tinha antes. Então, não é exatamente a mesma coisa. Isso vai exigir um pouco de repetição, um pouco de prática. Mas o fato aqui é, eu tinha um programa com 3 variáveis. E aquele programa anterior, ele guardava 3 contas bancárias. Agora, eu tenho um programa que tem uma única variável. Mas essa variável é capaz de guardar 3 contas bancárias, só que uma em cada compartimento. E os compartimentos são numerados. Qual foi o ganho que a gente teve aqui? Bom, primeiro eu não preciso ficar inventando o nome de variável, né? Mas o ganho que é mais interessante é que eu posso rapidamente trocar o programa para guardar qualquer número de contas que eu queira. E se eu tivesse que fazer isso no outro código, eu teria que trabalhar muito mais do que simplesmente mexer no número de contas aqui. Então, cuidado. Eu tenho que criar um vetor. Esse é um passo que a gente tem que aceitar, né, como disse o colega. Só que o vetor foi criado, só que ele tem dentro dele nada. E eu preciso colocar uma conta em cada posição. Essa situação eu trabalhava com variáveis que eram objetos e eu criei um vetor de variáveis que guarda objetos. Beleza. Para criar a conta, eu vou criar a conta com um saldo específico, com um saldo particular. Eu vou operar as contas, só que nota que aqui eu quero mostrar o saldo de cada conta. E nesse pedaço aqui, eu poderia fazer um programinha. Um programinha que levasse em consideração o número de contas. Ao invés de ter 3 linhas aqui, eu poderia ter um programa que vai executar para cada conta. Então, aí a gente começa a relembrar a repetição, o for. Né? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse trabalhar 0, 1, 2, eu poderia criar uma variável e mandar mostrar o valor da variável posição i, não 1, i. E agora eu posso aproveitar que o vetor tem posições numeradas e começar a fazer uma coisa assim, ó, enquanto o i menor que 3, eu posso mostrar a conta em i e fazer i mais mais. Ou i recebe i mais 1. Ó, então como é que vai ficar aqui? Esse segmento de código, ele mostra não 3 contas, ele mostra todas as contas. Essa é a diferença que eu tenho agora. Então, se eu criar aqui 30 contas, eu troco aqui para 30 também, e ele vai mostrar cada uma das contas. Ele pega a conta 0 e mostra, passa para a conta seguinte até o final. Então, esse pedaço do código, meio que eu vou ter que programar. Se for 30 contas, eu vou ter que decidir o que botar em cada conta. Agora, esse aqui que é mostrar as contas, eu troquei por um programa que vai mostrar cada conta. Então, esse é o exemplo do uso de repetição. Quando eu trabalho sobre vetor, o vetor tem um índice e eu vou aproveitar a ideia desse índice para causar uma execução que vai participar, cada conta vai passar. Deixa eu ver se isso funciona, né? Porque a gente está conversando aqui e eu não executei. Então, essa é a primeira conta, segunda conta, terceira conta, depois das operações. Então,
Se eu tivesse 30 contas e eu quisesse dar um print no saldo de cada conta, eu ia ter 30 linhas. Agora, se eu tiver 30 contas, eu posso simplesmente executar esse laço e ele vai se adequar ao número de contas. Só que a parte chata é que assim, ó, eu tenho 3 contas aqui, 3 lá embaixo, 30 lá, 30 aqui. Eu posso escrever assim, ó. Contas length. Ó, essa variável é um vetor. Fica um pouco estranho agora. Ela é um vetor. E sendo um vetor, ela tem um compartimento, e esse compartimento é um atributo que diz quantas contas eu tenho. Então, agora se eu trocar aqui para um número alto de contas, aqui vai acompanhar. Porque quando a contas é criada, eu digo 3, e quando eu perguntar contas length, ele retorna 3. Ficou mais fácil de manter o programa agora. Então, esse é o length. Uma variável que é um vetor, ela tem um compartimento length, e ele permite, então, saber quantos compartimentos eu criei. Então, ele tem um atributo length que vai dizer quantos compartimentos eu usei na criação da variável. Isso vai ser útil para fazer um programa que permite, então, que eu mostre os dados de uma conta usando o índice para percorrer todas as contas. Então, esse é um primeiro algoritmo. Esse daqui é o mostrar todas as contas. Até agora, eu acho que é novidade, mas a gente se acostuma. No lugar de ter uma variável contas 1, contas 2, contas 3, eu tenho uma variável contas que tem um colchete que vai indicar um índice. A gente vai acabar se acostumando. O problema acontece, por exemplo, agora. Ó. Se eu disser que são 5 contas e tentar executar o programa, vai dar um erro. E aí a gente tem que tentar entender por que vai dar um erro. Vamos lá. Olha só. Ele mostrou as 3 contas do início. Quando ele foi mostrar a 4ª conta, ele disse que deu um null pointer exception. Aí estraga, né? Tava indo tão legal, mas agora estragou. Eu disse que tem 5 contas. Não. Eu disse que tem 5 prateleiras, tem 5 compartimentos. Mas eu disse que o compartimento inicial, o primeiro tem uma conta, o segundo tem outra conta, o terceiro tem outra conta. Cadê o 4º compartimento e o 5º? Eu não coloquei nada. Então, o que tem lá dentro? Lá dentro está vazio. Né? Esse vetor na posição 3 e na posição 4, eu não coloquei uma conta. Então, quando eu tentar consultar o que está lá, eu vou ganhar um aviso que, olha, cara, não tem nada lá dentro, está vazio. É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Bank account, e vou criar uma conta que não tem nada dentro. Ó. Ó, Bank account, criei uma conta. Se eu mandar imprimir a conta, o que vai acontecer? Ele vai dizer null pointer exception. O que significa null pointer exception? Eu pensei que aqui dentro tinha uma conta, mas eu nunca botei nenhuma conta aqui dentro. Então, ele é um objeto que não tem um valor definido. Para isso aqui estar certo, eu teria que fazer uma coisa assim, ó. Ah, dentro da conta tem uma conta. Essa é a conta que eu quero trabalhar. Então, essa variável aponta para essa conta, que é um objeto que eu acabei de criar. Se eu esqueço de fazer isso, dentro do programa é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Toda vez que eu crio um objeto e eu não digo qual é o conteúdo dele, o programa assume que o conteúdo dele é null. Aí a gente tem que explicar agora. O que é null? Alguém sabe? Pode apertar sim, pode apertar não, pessoal. Null. É um nome estranho. Não existe, no caso?
Pois é, pois é. É uma questão filosófica. O que que é null? O null, ele vai indicar o seguinte, olha só. Se eu faço o comando completo, o que que vai acontecer? Quando eu faço o comando completo, eu crio um objeto que é um lugar na memória onde eu guardo os dados desta conta, e aí eu anoto a posição da memória aonde essa conta ficou. Então, a memória vai ser ocupada por objetos. Um objeto está na memória, em algum lugar. Como é que eu lembro aonde que esse objeto está? Porque essa variável, de fato, o que ela guarda é aonde o objeto está na memória. É É uma de coisa... instanciamento, né, Sora? Instanciação, isso. É uma coisa complicada. O exemplo que eu mais gosto é o seguinte: esse objeto é um balão com hélio, aquele balão que flutua, se tu soltar ele vai, sobe e vai embora. Aquele balão de festa, tem que ir lá no centro e pedir para encher o balão. O que que é o fantasma? O fantasma, ele é aquela cordinha onde o balão está amarrado. Então, essa variável, ela, o que que ela faz? Ela é o ponto aonde esse objeto está amarrado. Então, eu criei o balão, agora eu amarrei ele aqui. Se eu quiser achar o balão, eu pego o teclado, puxo a cordinha e eu encontro o objeto. Fantasma, a mesma coisa. Se eu pegar fantasma, eu puxo a cordinha até que eu chego no objeto que está lá na ponta flutuando. Agora, a conta 0, a conta 1 e a conta 2, ela guardam uma referência para um objeto que está em algum lugar da memória. Tá, o que que tem na conta 3? Eu não disse o que tem na conta 3. Mas quando eu criei o vetor, eu criei uma conta que dentro não tem nada. Null. Então, essa conta null, ou esse objeto, marcado como null, ele está dizendo assim, essa cordinha, essa referência, ela não aponta para lugar nenhum. Não tem nada na ponta dela. Eu não estou amarrando essa variável em nenhum objeto. Então, a gente diz que ele é null. Null significa essa variável existe, mas ela não guarda nada dentro dela. Não tem um objeto associado. E as contas 3 e 4, elas não têm um objeto associado. Então, eu tenho duas formas de resolver isso. A forma mais simples é, bom, já que eu quero 5 contas, eu vou pegar a conta 3 e a conta 4 e criar um objeto único para colocar lá dentro. Agora eu resolvi. Não tem mais problema. Essas contas agora apontam para algum lugar. Então, cuidado. Quando eu criar um vetor de conta bancária com 5 posições, eu vou guardar 5 null. 5 referência para o objeto não existe. Se eu tentar usar esse objeto, eu vou ganhar null pointer. Null pointer significa, cara, você pediu uma variável, mas você não colocou nada dentro dela. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui e tentasse usar o scanner, eu ganharia null pointer exception. Ops, esqueci de criar o objeto. Tá, coloquei um objeto, agora vai funcionar. Vamos ver. Para encerrar, se eu fizer int a recebe 10, o que que aconteceu? Isso aqui é um tipo simples, ele não é um objeto. Esse número 10, ele está guardado dentro da variável a. A variável a tem dentro o número 10. Esse aqui é mais complicado. Teclado é um objeto. O que que tem em teclado? Em teclado tem uma referência para onde está o scanner. O scanner não fica aqui dentro. O scanner está em algum lugar da memória. E essa variável, ele sabe aonde o scanner está. Isso não é por causa do vetor, sempre foi assim. A explicação dá agora, porque quando a gente cria um vetor, a gente cria um vetor com várias posições, só tem que entender que quando for um objeto, essas posições criadas, elas não apontam para nenhum lugar útil. Então, em Java,
a palavra que diz assim, não aponta para lugar nenhum, é null. Não está apontando para nada. Quando eu fizer uma atribuição, ela passa a apontar para esse lugar. Se eu me atrapalhar na codificação e criar qualquer variável ou compartimento de vetor que aponta para null, eu vou ganhar um null pointer exception. Tá, como é que eu resolvi isso dessa vez? Ah, eu criei 5 objetos, aí ele pode navegar pelos 5 objetos. Tá, mas e se eu quisesse 5.000 objetos, eu ia ter que criar cada um aqui? Sim, eu teria que criar cada um, separadamente. Só que para poder fazer isso, quem sabe, eu uso um bloco while. Só que aí é mais difícil dar um saldo diferente para cada um. Mas o que a gente vai ter então é uma área para guardar contas, só que as contas, por acaso, nesse exemplo, as contas são objetos. Todas as contas que eu esquecer de dar valor, elas apontam para null. E se eu tentar usar uma conta que eu nunca dei valor, ele vai dar um null pointer exception. Eu sei, é chocante, mas isso já era assim antes. Vamos tentar ver um outro caso. Ó. Se eu quisesse um vetor de valores, agora eu vou criar o vetor e vou dizer que eu quero 5 valores. Tá. Essa situação é diferente. Essa requer menos explicação. Pelo seguinte, se eu criar um vetor de inteiros, o inteiro não é um objeto, é um tipo simples. A gente tem lá 8 tipos simples. A gente está usando o int, o double. Mas se eu criar um inteiro assim, quando o inteiro for criado, ele é uma variável simples. Então, dentro de V, nas posições 0, 1, 2, 3, 4, o valor que o inteiro recebe é 0. E 0 é um número aceitável, é um número válido. Eu posso trabalhar com ele como normalmente trabalharia. Só que tem que lembrar que ele é 0. Se eu criar um vetor de double, simplesmente assim, quando o vetor for criado, ele vai guardar 0, 0.0. Cada número double é 0.0. E eu consigo trabalhar. Só que lembra que nos dois casos, eu não coloquei um número de propósito, eu coloquei um valor inicial. Só que quando eu criar um vetor de objeto, sempre que tiver uma classe aqui, letra maiúscula, string é uma classe, um vetor de scanner, um vetor de conta bancária, um vetor de carta de baralho, sempre que eu criar um vetor desse tipo, do tipo que é uma classe, todos os elementos do vetor, eles vêm com um valor inicial, que é o valor null. Quando é um número e vem 0, se eu fizer print do número, vai aparecer 0, ninguém vai ter problema. Agora, quando eu tiver um vetor e eu fizer um print do valor, vai aparecer null. E não tem problema também. Agora, se alguma coisa é null e eu tento usar o ponto, aí vai dar null pointer exception. Então, uma forma de evitar esse problema é simplesmente mostrar valores, o saldo das contas, apenas conferindo se a conta é null, sim ou não. Se a conta for null, não tenta mostrar. Então, o código ficaria desse tipo, para corrigir o problema. Se o contas na posição i, se esse negócio é null, não posso mostrar. Então, mostra somente se for diferente de null. Só tenta mostrar o saldo dessa conta se ela não é uma conta null, que é esse controle aqui. Ou seja, se eu criar um vetor de int ou de double, o conteúdo de cada elemento do vetor vai reverter para 0 e para nós está ótimo. Se eu criar um vetor de objetos, qualquer classe, o valor inicial reverte para null. E null é um valor que aponta que não existe objeto naquela variável. Ela está apontando para lugar nenhum. Imagina a criança numa situação triste segurando uma cordinha e a cordinha caída e não tem um balão na ponta. Esse é o null. A variável não aponta para lugar nenhum. Quando tudo dá certo, a cordinha está esticada e tem um balão colorido na ponta. Pensa no it, na coisa lá. Tem um balão flutuando na ponta. Então, essas variáveis que apontam para o objeto,
a gente diz que elas são referências para um objeto que fica em algum lugar. Elas não são o objeto de fato. Sempre foi assim. Só que agora em vetores a gente tem que destacar isso. Essas variáveis aqui são 5 valores do tipo real. Eles funcionam cada um como um tipo normal. Por quê? Porque se eu pegar a variável inicial e tirar o colchete, o que eu tenho? Um tipo simples. Agora, se eu pegar essa variável e tirar o colchete, o que eu tenho? Eu tenho uma classe, eu tenho um objeto. Ah, bom, se você criou um vetor de objetos, tem que lembrar que um vetor de objetos, quando ele for criado, ele é criado com valores null. Todos os objetos são null. E aí pode acontecer assim, ó. Ah, essa conta aqui eu não botei nada. Então, tem 2 contas ocupadas, a terceira tem null, as outras estão ocupadas. Se eu executar o programa sem cuidado, ele mostra 2 e dá um erro. Para evitar isso, eu coloquei um teste. Se o valor no vetor é null, faz o seguinte, só pula por cima. Não faz nada, para evitar de dar o null pointer exception que a gente viu. Então, eu vou colocar aqui conta vazia. Eu não quero chamar o ponto getBalance, porque esse objeto está null. E se eu chamo null, ele vai dar null pointer exception. Bom, eu vou tentar parar o programa por aqui. A gente já viu como declarar um vetor, como criar um vetor, colocar um elemento no vetor, consultar um elemento do vetor. Só que essa situação que a gente parou para ver é a situação mais complicada, onde o vetor é um vetor de objetos. O vetor que não é de objetos, que no nosso caso é um vetor de int, um vetor de double, ele é mais fácil de lidar. Esse aqui é o caso mais complicado, por isso que a gente está usando a videoconferência para mostrar. Quando a gente tem vetor, a gente ganha a possibilidade de usar o índice para processar um volume grande de dados, porque a gente sabe que o primeiro elemento está na posição 0 e depois vai até o length menos 1. Então, eu posso ter uma área muito grande de dados que eu vou processar com while e não com comandos individuais, que a gente está aproveitando para fazer isso agora. Só que no meio de um vetor, talvez algum elemento não tenha ganho um valor inicial. Se isso aconteceu, ele guarda null. Se ele guarda null, eu não posso chamar nenhum método, nenhum atributo. Então, eu tenho que testar num vetor que está sendo processado, se algum elemento, talvez, quem sabe, não tenha ganhado um valor inicial, eu preciso colocar uma condição no programa dizendo, olha, se essa posição do vetor ela guarda um null, significa que alguém esqueceu ou apagou o objeto que estava ali. Por isso, a gente vai ter que ter esse controle para não ganhar o null pointer exception que a gente ganhou. O que eu fiz agora? Criei 5 contas, eu não inicializei todas elas, eu apaguei uma delas, e aí na execução ele vai mostrar 4 contas e uma fugiu, uma está desaparecida. Só que ele não vai dar null pointer exception, ele vai dar um aviso dizendo, olha, eu fui olhar a tua conta, ela estava null, então eu não tentei pegar o saldo. Vamos ver se funciona. Ó, conta 0, conta 1, opa, conta vazia, ainda bem que eu não tentei chamar o saldo, senão ia dar null pointer exception. Só que depois a conta 3 e a conta 4 tem conteúdo. Deixa eu mostrar de novo, sem o cuidado. Ó. Eu vou apagar a lógica que evita de chamar um método getBalance numa conta que está vazia. Então agora ele vai tentar mostrar todas as contas, só que por acaso tem uma conta que é null. E aí ó, eu estava mostrando a segunda conta, cheguei na terceira conta, conta número 2, no pointer exception. Por quê? Porque aqui não tem nada. Quando chegou aqui embaixo, eu tentei mostrar o saldo da conta 2, só que a conta 2 eu nunca coloquei nenhum valor, ela é null, e aí deu null pointer exception. Se eu colocar um valor direitinho, que é o caso que a gente espera, aí quando executar, todas as contas têm um objeto associado, vai dar tudo certo. Agora, se eu esquecer uma das contas, eu
ou porque eu não ocupei o vetor, ou porque eu esqueci. Aí quando a gente mandar executar, ele vai parar no pointer exception. Vamos ver isso de uma outra maneira, que seria assim, ó. Eu vou colocar um ponto de parada aqui e vamos executar. Olha só. O que eu tenho no nosso programa? Vocês estão aí ainda, pessoal? Sim. Ah, dá para ver que eu gosto, né? Eu me empolgo na programação, mas vamos lá. Me parem aí, me perguntem se ficar muito rápido. Olha só, eu fui executar o depurador. Eu fiz o ponto de parada aqui, aí mandei executar normalmente. E agora o que a gente quer ver é o seguinte, ó. O que está acontecendo no programa? O programa tem uma variável args. Opa, a args é um colchete. Ah, e ele diz assim, ó, é uma referência para um objeto. Sempre esteve assim, a gente não abria porque não queria. Então, se eu clicar no BlueJ aqui, ele me ajuda a enxergar a memória. Opa, o que é o args? Olha só, agora dá para entender. O args é um vetor de string. Qual é o length dele? Ou seja, quantos objetos tem dentro, quantos objetos string tem dentro do args? Ele está dizendo nenhum, zero. Se eu olhar o args, ele está vazio. Ah, que pena. Tá. Agora eu vou olhar o teclado. Opa, ele é uma referência para o objeto. Por que esses nomes estão aparecendo? Não é porque o args é vetor, é porque o args aponta para um objeto e o teclado aponta para um objeto também. Então, se eu olhar o scanner, ops, o que é o scanner? Vocês lembram desse desenho arredondado, vermelho, da outra vez? Isso aqui tudo é um objeto e esse objeto tem vários campos dentro dele e a gente pode inspecionar um por um. Só que vocês notam que a classe Scanner é um pouquinho, né, interessante, é bem mais extensa do que os programas que a gente faz. Mas dá para entender que ela é um objeto. O que talvez ajude é que, olha só, letra maiúscula, letra maiúscula, letra maiúscula, letra maiúscula. Source é uma variável que guarda um objeto da classe readable. E aí aparece essa setinha aqui, ó. Essa setinha é que eu estava falando, que a variável matcher, ela na verdade ela é uma linha e lá na ponta dessa linha é que tem o objeto. Então ele diz assim, ela é uma referência. Esse desenho da setinha aqui e esse object reference aqui, eles dizem a mesma coisa. Olha, é o seguinte, o valor não está aqui dentro, o valor está em outro lugar, mas esse número que está aqui dentro é um número que vai indicar a memória. Se você seguir ele até a ponta onde está a memória, você vai achar o objeto. Então, quando eu clico aqui, ele abre esse objeto. Dentro desse objeto tem um vetor. Aonde que está o vetor? Ele não está aqui dentro de fato, ele está em algum lugar da memória, só que essa variável, como ela guarda um vetor, ela guarda um número que me diz aonde o vetor está. Ah, agora eu cheguei no vetor. Então, ele está dizendo que isso daqui está dentro da classe Scanner, em algum lugar, e isso que está lá na classe Scanner é um vetor. Toda vez que eu tenho um vetor é uma referência. Eu tenho o inteiro. O inteiro não é uma referência, o inteiro ele guarda o valor, está aqui dentro. Então, sempre que eu tiver uma variável que é do tipo classe, ou seja, vai armazenar um objeto, ou do tipo vetor, elas são referências, diferente das outros tipos de dados que são valores armazenados. Aqui tem um null, para a gente ir se acostumando a encontrar o null. Então, essas são as duas variáveis que a gente tem. A gente sempre teve isso. Todos os programas têm essas duas variáveis, porque eles têm um main e quase todos têm o scanner. Agora a gente vai chegar na parte nova, na parte que a gente fez hoje. Ó, eu vou criar uma conta que é um vetor. E agora que eu criei essa conta, existe uma variável contas, mas vocês vão olhar aqui, ó, tá vazio. O próximo passo, quando eu fizer o new, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Até eu fazer o new, essa coisa não existia. É verdade. Tá, agora se eu olhar esse vetor, esse é o nosso vetor. O que eu acho que vai ter aqui? Vocês estão ainda aí, pessoal? Já foram almoçar? Não, estamos aqui. Olha só, eu criei um vetor com 5. Então, quando eu abrir essa referência, o que eu espero encontrar? Vejamos. Opa, 5 compartimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, essa aqui é a variável contas. Se eu colocasse 7,
eu ia encontrar 7 lugares. Só que se vocês olharem agora, nesse ponto, quando eu acabei de criar o vetor, ele diz assim, olha, o length dele é 5. Ah, legal, então tem 5 compartimentos. O primeiro é 0, o último é o 4, está deslocado. Em vez de ser de 1 a 5, como qualquer ser humano faria, o programador faz de 0 a 4, porque, enfim, tem um motivo. Mas nota que ele está com o null. Aí quando eu fizer esse comando aqui, a gente vai ter uma satisfação. Ele vai criar um objeto em algum lugar da memória. Aí ele vai deixar o objeto quietinho na memória, vai pegar o endereço de memória aonde esse objeto está e vai guardar esse endereço aqui, na posição 0. Vamos ver se dá para ver isso com o BlueJ, que a vantagem dele é deixar a gente ver essas coisas. Ó, posição 0 está null, eu vou executar o comando. Ops, ele está com otimização, vai demorar um pouquinho, peraí. Deixa eu ver se eu tenho que ir até o final. Agora foi. Vocês estão vendo aqui, ó, a posição 0 e a posição 1, elas estão apontando para algum lugar. As outras ainda estão vazias. Eu vou executar mais um. Ó, chegou lá embaixo. Cheguei nesse ponto do código. O que aconteceu? Ó, a posição 0 tem um objeto, a posição 1 tem um objeto, a posição 2 tem um objeto. Claro, porque eu coloquei aqui. Só que a 3 e a 4 eu nunca coloquei nada. Então elas ficam com o null. Se eu tentar fazer acesso à posição 3 ou 4, que é o que vai acontecer nesse laço aqui, ele vai resultar em null, aí eu faço um ponto getBalance, eu vou ganhar um null pointer exception. Mas o que eu queria mostrar também era isso, ó. A posição 0 tem uma conta bancária. Então é o seguinte, no vetor de conta bancária, se eu clicar nessa setinha, eu vou cair numa conta bancária, num objeto bank account. Ó, tudo certo. Era isso que tinha que acontecer. E esse primeiro objeto ele foi criado em algum lugar da memória, posição, eu desconheço, mas a setinha me joga lá na posição certa. E aqui está o valor 100. O outro objeto foi criado com 2.000, está ali, e o outro objeto foi criado com a melhor conta, que é 25.000. Então, esses daqui são os 3 objetos, esse é o vetor. O que está acontecendo? O vetor guarda 5 referências para objetos. Se eu não criei um objeto e coloquei no vetor, ele aponta para null, para me lembrar que ele não está apontando para lugar nenhum. Então, todas as referências em Java, quando não apontam para lugar nenhum, apontam para null. Quando eu crio o vetor, por convenção, toda variável que aponta para um objeto, mas que não recebeu o seu objeto ainda, fica marcada como null. Então, se eu ganho o null pointer exception, é porque eu tentei usar uma variável, só que eu esqueci de botar um objeto dentro da variável. Então, Então esse é o nosso primeiro instanciamento consciente, vamos dizer assim? A gente teve o new scanner, exato, mas não era consciente, né? Era o new scanner. A gente já estava criando um objeto. Quando a gente fez conta 1, conta 2, no outro exemplo, a gente fez new bank account. A gente criou um objeto também. Mas toda vez que a gente fez um programa até agora, a gente criava uma variável que guarda um objeto e, na sequência, criava um objeto. Como acontece aqui no scanner. Na mesma linha, já cria a variável, já cria o objeto, já junta os dois. Então, nos nossos programas até agora, nunca aconteceu de eu criar uma variável e esquecer de criar o objeto que eu quero colocar lá dentro. Agora, no vetor, eu diria assim que é a primeira vez que a gente cria diversas variáveis com um único comando, só que tem que ter consciência de que a variável, se ela não ganhar um objeto, ela vai apontar para null. E esse null, mais tarde, pode gerar um null pointer exception no meu programa. O new a gente já vinha usando. O que a gente não tinha era a ideia de que eu posso ter uma variável que não guarda um objeto. Acho que essa é a condição que o vetor cria, porque eu posso criar 5.000 referências para contas, mas eu não crio as 5.000 contas ao mesmo tempo. Acho que é uma boa forma de pensar. Assim, a gente estava criando o objeto e a gente estava naquela ideia de que a variável é o objeto. A verdade é um pouco mais complicada, isso vai ser útil para nós, mas a variável ela sabe onde o objeto está. Ela é uma referência, mas ela não é o objeto.
é bastante coisa para processar. Não mudou nada no programa, mas a gente está começando a entender melhor o programa. Isso é uma mudança bastante... Acho que a ideia de referência, e é por isso que a gente gosta do BlueJ, porque o BlueJ ele desenha os objetos e desenha as referências. Isso nos ajuda a enxergar o que, na verdade, não tem como enxergar. Na memória do computador é só bytes. Mas o BlueJ cria essa ilusão assim de que eu tenho uma representação gráfica. Esses aqui são os objetos. O vetor, ele é, de fato, em Java, quase um objeto. Ele fica no meio do caminho. No início, é melhor pensar que cada vetor é um objeto. Ele não é de fato, mas ele chega muito perto. Por quê? Porque eu tenho que criar ele com new. Então, se eu pensar que o vetor é um objeto, me ajuda. Eu tenho que criar ele com new. Só que do lado de cá ele não tem um construtor, ele tem um nome de tipo de dado, que pode ser um tipo básico ou pode ser uma classe. Então, esse vetor é que está nos obrigando a entender melhor o que é o null e o que é a referência. Mas isso vai ser útil para outras coisas também. Bom, sintaxe do vetor. O que é um vetor? A gente meio que fez criar a variável, instanciar o vetor, preencher o vetor, consultar o vetor, mas agora a gente tem que fazer mais exercícios para que a gente consiga enxergar melhor como é que o vetor funciona, para que ele serve. Então, o próximo passo desse tipo de exercício é criar uma lista de contas e aí fazer um menu, né? Qual é a conta que você quer alterar? Qual é o valor da operação? E aí gerenciar essas contas como se fosse uma simulação de banco e coisa e tal. Para isso dar certo, cada conta tem que ter um número. Aí quando a pessoa chegar ali, ela vai dizer, qual conta você quer usar? Aí a pessoa digita o número da conta, a conta, se ela não existe, ganha uma mensagem, se ela existe, então você escolheu qual conta você quer. O que você quer fazer? Depositar, consultar saldo ou fazer saque? Aí a pessoa vai, talvez, em duas operações, colocar o valor que ela quer operar. Aí a gente consegue manter várias contas em um programa que vai ficar executando, simulando o que seria um banco. Esse é o exemplo que o livro vai desenvolver. Então, a gente tinha um programa com diversas variáveis do mesmo tipo e a gente trocou por um programa que usa um vetor daquele tipo. Foi a primeira vez que a gente falou também sobre referências e sobre essa necessidade de colocar um objeto em cada variável ou alterar o programa para que ele use as variáveis com mais cautela, porque de vez em quando vai ter um null ali pela frente. A gente volta a falar sobre vetores. Se vocês olharam lá no nosso cronograma, eu fiz uma atualização, eu marquei uma avaliação nossa para o dia 18, daqui a 10 dias. A gente vai voltar a fazer exercícios, só eu quero lembrar vocês o seguinte, essa é a primeira avaliação que a gente vai fazer, ainda em um caráter um pouco experimental, já vale nota, só que, por exemplo, nessa primeira avaliação não cai vetores, né? Não vai cair classes. Essa primeira avaliação é uma avaliação dos conceitos iniciais. Vocês podem imaginar que vai cair só if, só o if-else. Tá? Então, cuidado, a gente já está mais adiante na matéria do que a gente vai cobrir na avaliação. Então, a gente já andou um bom pedaço. Vai ser entregar um programa ou vai ser realmente questões, sir? Sim, a avaliação do dia 18, ela vai ter mais de ela vai ser uma avaliação, vai ser um trabalho, só que vocês vão ter que responder 3 perguntas. Uma delas é faça um programa. E tem mais 2 perguntas. E vai ser entregue direto assim no Moodle? Sim, a gente vai fazer pelo Moodle, exato. A entrega E quando é que vai pelo Moodle. quando é que vai ficar disponível? Isso, a avaliação está marcada para o dia 18. Então, o enunciado vocês ganham no dia 18. E fica disponível só dia 18? Não, não. A minha intenção é que a gente tente ficar 2 dias disponíveis por aí. Porque nem todo mundo entra no dia da aula, ou tem questões técnicas, né, de cair a rede, coisa e tal.
aí a gente não consegue fazer no horário da aula somente. Eu acho que tu especificamente tem que saber como é que cai a rede nessa. Eu Tu tenho deve ser essa, compreensível. eu tenho essa lição de humildade, né? A rede nem sempre É, funciona. Exato. verdade. Então tá bom. Pessoal, vetores é bem interessante, só que o vetor está nos ajudando a entender melhor a referência, que é um conceito que não tem a ver com vetor. Então, dentro dessa ideia de que é interessante avançar um pouco na matéria para a gente poder discutir melhor um assunto anterior. Desculpa, tem uma taxa de frequência? Márcio? Eu não entendi a pergunta da taxa de frequência lá. Ah, presença em aula, é isso? Ah, pois é, a presença em aula. Nesse semestre, assim, as faltas até o momento elas estão suspensas. Então vocês estão recebendo, está contando como presença, né? Contando como presença. Tem o pessoal que está participando durante a aula e tem gente que assiste lá pelo YouTube. Aliás, essa semana eu estou bem atrasado em colocar as gravações. Mas a gente não está, a gente foi autorizado a flexibilizar a presença. Não está presente somente quem está aqui na videoconferência. Quem assiste em outro momento também está contando. Aquela regra da frequência sempre esteve lá, né? Sempre esteve lá. Mas ela permanece, a regra permanece igual. O que a gente está flexibilizando é o registro. Então, o pessoal que está participando de forma síncrona ou assíncrona também conta como frequência. Em resumo, vocês estão ganhando presença por essa aula de hoje. Então, nessa situação, vocês, dificilmente alguém vai ser reprovado por frequência, né? Nessa situação específica que a gente está participando. Pessoal, por favor, quem tiver tempo, disponibilidade, interesse, capítulo 7 do livro vai falar desse exemplo e vocês vão ter o jogo da velha no final, para quem estiver muito animado com os jogos, né? Vai ser o nosso quarto jogo, ou quinto para alguns, quem fez a roleta. E isso é um projetinho que eu acho que ajuda a gente a fixar todos os conteúdos. No dia 18 eu vou mandar instruções, a gente vai fazer um simulado ainda, mas vai cair um programa que é um main com um if else dentro. Esse é que vai ser a avaliação que a gente tem pela frente. Certo, pessoal? Acho que por hoje era isso. Muito obrigado. Certo, então. Tchau, tchau, senhor. Até Ótima mais. aula. Tá bom, muito Ah, não, obrigado. peraí. Opa, Tinha uma questão. pode perguntar. Eu anotei ela aqui no fundo do programa. Vai lá. Tu falou ali do Integra. O Integra é a não Isso. abreviação de int? Pois é. Esse é o tal do embalador que o livro fala. Ou Isso eu não entendi. empacotador. É que assim, ó, se a gente pegar o computador, o que ele vai conseguir trabalhar? Ele basicamente trabalha com inteiros. Uhum. Então, a variável que a gente usa é int. Só que ele trabalha com números reais, que a gente usa double. Só que assim, o int é um inteiro normal. Ele tem uma variação. Ele tem um outro inteiro que é o short. E o double é um real grande, tem um real pequenininho que é o float. Uhum. Aí, isso tudo, o processador físico trabalha, né? Uhum. A gente tem um inteiro disfarçado que é o boolean. Sim. E a gente, exato, e a gente tem um outro inteiro disfarçado que é o char, que é um Uma caractere. série. Não, o char é só um caractere. Só a letra A é um char. Agora, se eu escrever casa, aí não é mais isso. Aí casa já complicou. Casa é uma string. Uhum. Só que aí string é uma classe, não é um tipo primitivo. Então, em Java, para poder juntar os objetos, se criou assim, ó, tem uma classe boolean, tem uma classe character, tem uma classe short, tem uma classe, aqui eles quebraram, né? Aqui é integer, tem uma classe float e tem uma classe double. Tá? Mas Então, por que eu quero juntar ints? é que aí é uma questão, não é juntar int, é juntar dois modelos de programação. O orientado a objetos e o anterior ao orientado a objetos. Então, quando a gente usa a orientação a objetos, a gente começa a usar classes e objetos.
Mas o computador físico, ele não trabalha com classes e objetos. Se eu quiser ter acesso a recursos do computador físico, a gente usa os tipos primitivos. A gente vai usar bastante o processador. Agora, se eu quiser trabalhar com tipos mais interessantes, eu preciso trabalhar com objetos. Quando a gente chega na lista, eu preciso uma lista de int. Só que a lista, ela precisa de um objeto que possa ser um inteiro. Só que o inteiro, a gente já viu hoje, ele não é um objeto. Então, Sim. existe a classe que representa o inteiro como se ele fosse um objeto, que é a classe integer. Ah, Então, tá. essas classes, elas são o que o livro chama de empacotador. Quando eu quiser uma lista de integer, eu vou ter que dizer ArrayList e entre menor e maior eu escrevo integer, que seria Sim. o equivalente a vetor de int, só que na orientação a objetos. Seria a mesma coisa que uma bank account, só que ao invés de, no nosso caso, só que ao invés de, a gente programou para ter double, Um double, né? Ela teria só um que int ele, dentro. só que ela Exato, teria um int, né? Seria isso, exato. né? A classe Uhum. integer, dentro, ela tem um atributo que é um int. Sim. Só que para poder substituir o int, ela tem outras coisas que a bank account não tem. Por exemplo, quando eu crio um integer, ele não pode trocar de valor. Pensa assim, o número 10 como int, que é a constante 10, o 10 Sim. nunca troca de valor. Então, o integer que é criado a partir do 10 é um objeto que nunca troca de valor. Se eu quiser um 11, eu tenho que criar um objeto novo. E aí, esse mapeamento entre as duas estruturas, ele é feito por essas classes. Porque Ok. quando eu precisar falar na orientação a objetos, a classe Boolean não tem. Então, eu tenho que usar o Boolean, porque são os tipos primitivos. Deixa eu ver aqui. Ok. Isso eu tive a dúvida quando eu estava fazendo as coisas do Uri. Valeu, Sir. Tranquilo, tranquilo. Só que para nós, a gente sempre que criar vetor, array, a gente prefere usar o tipo mais primitivo, mais perto do hardware. Feito? Boa leitura do livro, então, Feito, pessoal. então. Até Valeu, segunda. Sir. Até mais. Uma boa tarde aí, um bom almoço. Igualmente. Tchau. Igualmente. Até mais.